Olá, amigos, bom dia. Ontem o jogo acabou muito tarde, né? Me deu sono, fui dormir. Então, estou aqui agora de manhã fazendo esse vídeo falando do Vasco, tá? Então, vamos falar do Vasco. Em relação à Molabada, ele estava lá em cima, solitário, primeiro lugar, tranquilo. Aí, de repente, o Vasco jogou ele para terceiro. E agora ele tem que passar pelo Vasco com 2 empates. O Vasco joga contra o Flamengo por 2 empates. Porque se o Vasco ganhar de 1-0 e perder de 1-0, o Vasco se classifica. O Vasco só sai se o Vasco ganhar o jogo, vamos supor, de 1-0 e o Flamengo vencer de 2-0. Aí o Vasco sai. Mas se caso o Vasco empatar os 2 jogos 0-0, qualquer score, 3-3, 5-5, o Vasco entra. E em caso de vitória de um e vitória do outro, o que tiver mais gols, assim, o Vasco fez 2-0, o Flamengo fez 1-0, o Vasco entra, tá bom? Então, são 2 jogos. Vamos supor que o primeiro jogo empatou, qualquer score. O segundo, o Vasco joga pelo empate. Já o Flamengo só joga pela vitória, tá? Só joga pela vitória. Então, quer dizer que o Vasco empatando o primeiro jogo, ele joga só pela vitória o segundo, e o Flamengo também só joga pela vitória. Agora, se caso o Vasco vier vencer o primeiro jogo, aí o Vasco joga pelo empate e pela vitória no segundo jogo, tá bom? Então, o jogo de ontem, o Vasco começou o jogo com Léo Jardim, Puma, Capasso, Miranda e Paulo Vitor. Rodrigo, Jair, Andrei Santos, Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Os gols foram marcados, né? Os gols foram marcados por Peck e por Pedro Raul. Então, Peck, eu até esqueci de anotar aqui Pedro Raul. Esqueci de anotar aqui Pedro Raul. Então, aí no segundo tempo entrou o Cauã Barros, entrou Marlon Gomes, entrou Figueiredo, entrou Nenê, entrou Zé Vitor. Então entrou essa turma toda no segundo tempo. Mas a base do Vasco é essa aqui. Esse tal de Capasso é um zagueiraço, joga muita bola. Ele entrou contra o Flamengo lá um tempinho, jogou bem. Chegou ontem, jogou o jogo todo, ele acabou com o jogo, jogou bola pra caramba. Então, tomara que aquele Léo, quando voltar, tire o Miranda, fica Capasso e Léo. Pô, vai ser a melhor zaga do Brasil. Esse Puma jogando bola, do jeito que está jogando. O Piton, ontem ele não jogou, né? Mas do jeito que ele está jogando bola, esse goleiro do Vasco garra pra caramba. Então, quer dizer que vai ser muito bom. Agora, em relação ao jogo de ontem. Ontem, como o Vasco podia até empatar. Ele só não podia, ele perder também, até que ele podia perder, mas aí ele ia perder o direito de 2 empates. Então, se ele ganhando, ele ia ter direito a 2 empates contra qualquer time. Então, se o Vasco perde, enfrenta o Fluminense, se o Vasco ganha, enfrenta o Flamengo. Então, para mim, o time que quer ser campeão não pode escolher adversário, tá? Se pudesse escolher adversário, o Vasco escolher, né? Volta Redonda, e parece que é um time fraco, mas tem uma linha muito boa. Então tem um artilheiro, tem tudo, é um ataque mais positivo. Então quer dizer que o Volta Redonda não é um timaço, igual o Fluminense, o Flamengo, o Vasco, não é. Mas é um time bom e esse ano apareceu muito bem, tá? Aí o que acontece? O jogo começou bem, o Vasco começou a querer amassar. Aí, de repente, o Vasco botou o pé no freio, tirou o pé do acelerador, né? E começou o Bangu a suspirar um pouco mais. Aí o jogo ficou igual, lá e cá, ficou tranquilo. Então, o Vasco, terminou o primeiro tempo, o Vasco aí o Vasco estava 1-0, né? Aí quando o Vasco fez 1-0, o Vasco subiu um pouco de produção. Mas de repente o Vasco caiu de novo. Caiu
e começou a brincar muito, a dar muito toquinho, essas coisinhas assim, né? Aí o Bangu gostou do jogo e partiu para cima. Então teve dados momentos que o Bangu foi bem melhor que o Vasco. Então o Vasco não repetiu ontem o jogo que foi contra o Amolambada. Se o Vasco joga ontem, conforme jogou contra a Amolambada, o Vasco batia de 1-5. Mas 1-0 e 5-0 é a mesma coisa, só aumenta o número de gols. Mas os pontos é a mesma coisa. Então tudo vale 3. Então o Vasco ontem foi 2-0, foi gol de Peck e Pedro Raul. Então, podia ter sido mais, mas a história do Pedro Raul, né? Ele perde muito gol. O Nenê perdeu um gol também. Então, mas tá bom, o Vasco venceu, nós estamos nós estamos em segundo lugar. Aí vamos ver agora. Agora vai ser marcado o dia, né, para a decisão. Aí vai ser Fluminense e Volta Redonda. Fluminense jogando por 2 empates e Vasco e Mulambada. O Vasco jogando por 2 empates. Então, eu acho, assim, pelo que a gente vê dos jogos, assim, a minha maneira de ver, né? O Fluminense tem tudo para ser campeão. Mas o Vasco está correndo pela beirada. O Vasco pode. O Vasco não vai ser campeão? Pode ser, por que não? Até o Volta Redonda pode ser campeão. Se os 4 entraram no grupo, o Volta Redonda pode ganhar o Fluminense e o Vasco vencer o Flamengo venceu o Vasco, qualquer coisa, e o Volta Redonda bater de frente e ganhar e ser campeão, mano. Tem dia que é da caça e dia do caçador, né? Sabe lá se nesse dia vai ser o dia da caça? Ninguém sabe. Então, quer dizer que, voltando ao time, o Vasco ontem, eu gostei do time todo. Até esse tal de Paulo Vitor, que eu não gosto muito dele, ontem jogou bola pra caramba. Jogou muita bola ontem, Paulo Vitor. Esse Capasso joga muita bola, o Puma também. Então, esse tal de Rodrigo, Jair, então esse Peck, para mim o mais fraco do Vasco é o Pedro Raul. Então, se o Vasco pegasse um centroavante, assim, esse Pedro Raul, ele perde muito gol, sabe? Ele não é aquele jogador decisivo de vir e pá, e meter o gol, não é. Ele é meio clássico, é meio, sabe o que é? Assim, meio, sei lá, ele não gosta de sujar roupa, joga todo durinho. Okay? Então ele tinha jeito mais para ser modelo, sabe? Do que jogador de futebol. Então, mas enquanto ele estiver fazendo gol pelo Vasco, tá bom. Deixa ele lá com o modelo dele, certo? E ele vai fazendo gol do Vasco. Ele já era para ser o artilheiro do campeonato pelos gols que ele perdeu. Mas fazer o quê, né? A gente não pode botar a bola com a mão, né? A gente não pode fazer gol por ele. Então esse Léo Jardim garra muito. O time do Vasco ontem, para mim, até o Pedro Raul, que eu não gosto, ele ontem jogou bem. Ele fez ali o pivô, etc. Jogou bem. Perdeu uns golzinhos, mas jogou bem. Agora esse Léo Jardim fechou o gol. Se é outro goleiro ali, menos experiente que ele, o Bangu tinha empatado o jogo, talvez. Porque aí, da defesa do Vasco, para mim, o mais fraco é o Miranda. Mas tem jogado bem. Não vou dizer você que está jogando mal, não. Ele tem jogado bem. Então, agora eu gosto muito do Léo. Léo é muito bom. Quando botar Léo e Capasso nessa defesa, vai ficar a melhor defesa do Brasil. Então, é muito bom ver o time do Vasco jogar conforme jogou contra o Flamengo, conforme jogou ontem. Não foi tão bom contra o Flamengo, mas jogou bem, venceu de 2-0. Então, vamos ver agora o final, né? Como é que vai ser. A gente espera que o nosso time vença, né? Mas, quem sabe, o Vasco venha ganhar do Flamengo, ou fazer 2 empates, qualquer coisa, depois encarar a Volta Redonda ou o Fluminense. Tá, mais ou menos a gente sabe que final vai ser, mais ou menos assim, a gente calcula, né? A gente não vai dizer assim, é isso, porque a gente não aconteceu ainda. Mas pelo andar da carruagem, a gente sabe que o Fluminense está na final. Tranquilo. O Fluminense vai estar na final. Assim eu vejo o jogo, né? O Fluminense está na final. Agora, entre Vasco e Flamengo, eu não sei qual dos dois que está na final. Eu espero que o meu Vasco esteja na final, sabe? Mas a gente não sabe que são 2 times de ponta, tanto o Flamengo quanto o Vasco.
Agora, em relação a Fluminense e Volta Redonda pode, na decisão, a perna tremer um pouco, sabe? E o Fluminense aproveitar isso e ganhar o jogo. O Fluminense também joga por 2 empates. Ele pode ganhar um jogo de 1-0 e perder o outro de 1-0, porque ele continua classificado, tá? Então, amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Isso me ajuda muito, vai ajudar muito o meu canal, beleza? Então, tchau, até o próximo jogo.